Davi fugiu do palácio em desespero. Não por causa de um crime que cometera, mas por causa de uma mentira que Cus, o benjaminita, havia espalhado. Palavras venenosas, acusações falsas que se espalhavam como fogo pela cidade. Davi traiu o rei, diziam alguns. Davi conspirou contra seus amigos, sussurravam outros. A calúnia é uma morte lenta. Não mata o corpo, mas despedaça a reputação, arrasta a honra pelo pó, destrói relacionamentos construídos ao longo de anos em questão de dias. E Davi sentia como se estivesse sendo caçado, não por soldados, mas por mentiras que tinham garras de leão. Senhor, Deus meu, a ti recorro, clamou Davi, escondido em uma caverna. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, arrebate a minha alma, a despedace, sem que haja quem a livre. Havia urgência naquele clamor, porque calúnia não espera. Espalha-se rapidamente, devora indiscriminadamente, e quando você finalmente tenta se defender, o dano já está feito. Davi precisava de intervenção divina imediata, mas então fez algo arriscado, algo que poucos têm coragem de fazer. Proclamou sua inocência diante de Deus. Senhor Deus meu, se eu fiz isso, se há iniquidade nas minhas mãos, se fiz algum mal ao meu amigo, eu, que salvei os meus injustos adversários. Davi estava fazendo um juramento solene. Não estava dizendo que era perfeito ou sem pecado em geral, mas em relação àquelas acusações específicas, ele estava limpo. Tinha consciência tranquila. Na verdade, havia feito exatamente o oposto. Havia poupado seus inimigos quando poderia tê-los destruído. E então proferiu palavras que fazem você tremer. Se eu fiz isso, que o inimigo persiga a minha alma e se apodere dela, calque contra a terra a minha vida e arraste pelo pó a minha honra. Era uma aposta de vida ou morte. Davi estava dizendo: se essas acusações forem verdadeiras, que eu seja destruído. Mas se forem falsas, então, Deus, tu tens que intervir. Levanta-te, Senhor, na tua ira para me socorrer. Ergue-te contra o furor dos meus opressores e toma a minha defesa no juízo que intimaste. Davi não estava pedindo apenas conforto emocional. Estava convocando Deus para um tribunal. Estava invocando o juiz supremo para ouvir seu caso, examinar as evidências e pronunciar veredito. A multidão dos povos esteja ao redor de ti e senta-te no alto sobranceiro a ela. O juiz dos povos é o Senhor. Dá-me o direito, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a inocência que há em mim. Era uma cena dramática. Deus assentado em seu trono de julgamento, as multidões reunidas ao redor, e Davi pedindo que seu caso fosse julgado não segundo rumores e boatos, mas segundo a verdade. Cesse a maldade dos ímpios e sustenta o justo, ó Deus justo, que sondas os corações e as entranhas. Havia confiança nisso, porque num tribunal humano, só as evidências externas são consideradas. Mas no tribunal de Deus, ele sonda os corações, ele vê as motivações, ele conhece a verdade absoluta que nenhuma testemunha falsa pode distorcer. O meu escudo é Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que ameaça todos os dias. Davi encontrou seu refúgio não em se defender freneticamente diante dos homens, mas em saber que Deus era seu escudo. E mais, Deus não apenas defendia os inocentes, ele também confrontava os culpados, diariamente, constantemente. A justiça divina pode parecer lenta aos olhos humanos, mas é inevitável. Davi agora via com clareza profética o destino daqueles que vivem de calúnia e maldade. Se não se converterem, Deus afiará a sua espada, retesará o seu arco e apontará. E preparará para eles dardos de morte, abrasadoras tornará as suas setas. Havia uma advertência ali, não celebração de vingança. Deus dá oportunidade de arrependimento. Se não se converterem, ainda há tempo, ainda há chance. Mas se persistirem no caminho da mentira e da violência, então enfrentarão um Deus armado para a batalha da justiça.
E então Davi usou uma metáfora brilhante para descrever a natureza autodestruidora do mal. Eis que o ímpio concebeu iniquidade, está grávido de malícia e dá à luz a fraude. Que imagem! O mal é como uma gravidez, começa pequeno, cresce dentro de você, consome seus recursos e finalmente nasce. Mas o que nasce não é vida, é fraude. Não é criação, é destruição. Abriu e aprofundou uma cova, mas caiu nessa mesma cova que fez. Davi havia visto isso acontecer vezes sem conta. Aqueles que armam ciladas para os outros acabam sendo suas próprias vítimas. O caluniador é eventualmente desmascarado. O fraudulento é exposto. O violento é destruído por sua própria violência. Sobre a sua própria cabeça recairá a sua maldade, e sobre a sua fronte voltará a sua violência. É a lei da colheita. Você colhe o que planta. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem cava covas para outros, nelas cai. Não porque Deus precise intervir diretamente em cada caso, mas porque o próprio universo moral que Ele criou funciona assim. A maldade carrega em si sua própria destruição. E Cus, o benjaminita, suas palavras venenosas eventualmente se voltariam contra ele. As mentiras que ele espalhou sobre Davi acabariam revelando seu próprio caráter. A cova que cavou tragaria sua própria reputação. Davi não precisou se vingar. Não precisou conspirar em resposta. Não precisou criar sua própria campanha de difamação. Tudo o que precisou fazer foi confiar que a justiça divina, embora às vezes pareça demorar, é absolutamente certa. E com essa certeza, algo notável aconteceu no coração de Davi. A angústia se transformou em adoração. Eu glorificarei o Senhor pela sua justiça, e cantarei salmos ao nome do Senhor Altíssimo. Antes mesmo de ver a vindicação completa, antes mesmo de sua inocência ser publicamente estabelecida, Davi já estava cantando. Não porque tudo havia sido resolvido, mas porque sabia quem era seu juiz. Sabia que Deus sonda corações. Sabia que a verdade eventualmente prevalece. Sabia que aqueles que cavam covas acabam caindo nelas. Sabia que Deus é escudo para os retos de coração. E essa certeza era suficiente para transformar lamentação em louvor, desespero em adoração, medo em cântico de vitória. Você já foi vítima de calúnia, de acusações falsas, de reputação destruída por mentiras? O Salmo 7 nos ensina que quando você tem consciência limpa em relação às acusações específicas contra você, pode apelar com confiança ao tribunal divino. Não precisa se defender freneticamente diante de cada acusador. Não precisa provar sua inocência a cada pessoa que ouviu os rumores. Pode levar seu caso ao juiz que sonda corações e entranhas, que conhece a verdade absoluta, que é escudo para os retos de coração. E mais, pode confiar que a maldade carrega em si sua própria destruição. Aqueles que cavam covas cairão nelas. A violência voltará sobre a fronte de quem a pratica. Pode demorar, pode parecer que nunca vai acontecer, mas a justiça de Deus é certa. E com essa confiança, você pode fazer o que Davi fez: transformar lamentação em louvor, cantar salmos ao Senhor Altíssimo, mesmo antes de ver a vindicação completa. Porque quando você sabe quem é seu juiz, pode descansar no veredicto antes mesmo dele ser pronunciado. O meu escudo é Deus, que salva os retos de coração. Salmo 7:10. Se você está carregando o peso de acusações injustas, de reputação manchada por mentiras, imagine-se agora diante do tribunal divino. Deus está assentado no trono. Ele convida você a apresentar seu caso. Fale com honestidade. Não negue pecados reais, mas proclame sua inocência nas acusações falsas. Agora, visualize Deus sondando seu coração. Ele vê tudo, suas motivações verdadeiras, suas ações reais, a verdade completa. Sinta o alívio de ser completamente conhecido e ainda assim completamente aceito. Você não precisa mais se defender. Você tem um advogado, um juiz, um escudo. Descanse nisso e, se conseguir, comece a cantar.
mesmo antes de ver a vindicação. Porque ela virá.